Olá, meus amigos do canal! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a reharmonizar uma música simples de apenas dois acordes, colocando vários acordes. E para isso eu vou usar a música Luar do Sertão. Então vamos para a reharmonização, gente. E aí uma dica é vocês procurarem colocar acordes nos locais onde tem o pulso da música. Por exemplo, quando eu vou tocar essa música, se eu só marcar os acordes, a gente vai ter isso aqui, ó. Não há, ó gente, ó não. Repara que no gente, a gente poderia ter mais um acorde. Que eu fiz não há, ó gente, ó não. Luar como esse do sertão. Então, ó, no luar, eu também poderia, né? Luar como esse do sertão, tá vendo? Então, esses locais aqui, ó, são locais onde eu tenho ali um pulso na música. Esses locais são locais mais estratégicos para vocês colocarem acordes diferentes, tá? Então, é por aí que a gente vai começar. Essa música, ela tá em Sol maior, então a gente vai tomar como referência para fazer a reharmonização o campo harmônico de Sol maior. Eu vou anotar aqui o campo harmônico de Sol maior para vocês. E uma coisa muito importante que vocês precisam saber é a seguinte, que o primeiro, o quarto e o quinto grau do campo harmônico são acordes maiores. Ou seja, no tom de Sol seria o Sol, o Dó e o Ré. Já o segundo, o terceiro e o sexto são acordes menores. Ou seja, seria o Lá menor, o Si menor e o Mi menor. Já o sétimo grau, ele é um acorde meio diminuto, que no caso do tom de Sol seria o Fá sustenido meio diminuto. Outra coisa muito importante que vocês precisam saber é o seguinte, que o sexto grau, ele tem a mesma função do primeiro grau, o que quer dizer que num local onde você teria o primeiro grau, você poderia também colocar o sexto grau e experimentar para ver se funciona. Outra coisa muito importante é que o segundo grau, ele tem a mesma função do quarto, e o sétimo grau, ele tem a mesma função do quinto. Já o terceiro grau que sobrou aqui, ele tanto tem a função do quinto grau, como ele também pode ter a função do primeiro grau. Então eu vou fazer isso aqui, para vocês verem que dá para fazer os dois, tá? Dito isso, um primeiro passo que vocês podem experimentar fazer é colocar acordes no mesmo valor. Por exemplo, repare que daqui até aqui, ó, esse espaço todo estaria na função do primeiro grau, tudo no Sol. Se eu quisesse, eu poderia experimentar aqui, ó, no segundo acorde, colocar um acorde da mesma função, ou seja, ou um Mi menor ou um Si menor. E é isso que eu vou fazer. Eu vou experimentar colocar aqui um Mi menor ou um Si menor. E aí o que você faz? Você toca e vê se você gosta. Não há, ó gente, ó não. Ó, ficou bom, né? Até porque o gente, se você fizer a melodia aqui, ó, vai ser isso aqui, ó. Ó, é a corda 2, que seria a nota Si, que cai em cima do gente. Essa nota Si, tanto tem no Mi menor, quanto tem no Si menor, né? Então, melodicamente, você já consegue perceber que vai funcionar. Só que você tem que ver qual que você gosta mais. Não, não, gente, não. Vai do teu gosto. Os dois funcionam, ó. Não, gente, não. Tá? Eu vou deixar o Mi menor porque eu gostei mais do Mi menor, mas às vezes você vai preferir o Si menor. Então eu vou deixar esse Mi menor aqui que eu acho que é uma boa ideia. Outra coisa também que você pode fazer, por exemplo, aqui eu tenho o Ré, aqui, aqui, aqui e aqui. Uma coisa que eu poderia fazer, por exemplo, é no lugar desses 4 Ré, colocar aqui um Ré também, só que um Ré com sétima, embora é o mesmo acorde, mas ele cria ali a sétima, uma dissonância que deixa a função dele, que é a de dominante, um pouco mais forte. Então poderia ficar assim agora, ó. Não há gente, ó não, luar como esse no sertão. Tá vendo? Isso é uma coisa que fica bem legal nas harmonias, tá? Então você pode fazer isso, já fica um pouco mais rica. A harmonia ela tinha 2 acordes, agora ela já tem 4. Ó. Tem o Sol, o Mi menor, o Ré e o Ré com sétima. Uma outra ideia também que a gente costuma usar bastante é a seguinte, é você pegar e no local onde você tem o quinto grau,
você dividir a metade do tempo do quinto grau com o segundo grau, ou seja, em vez de você fazer o quinto grau indo para o primeiro, você pode fazer também o segundo grau e depois o quinto grau, para daí ir para o primeiro. Ou seja, se eu quiser, eu posso escolher no lugar desse Ré aqui, colocar um Lá menor, por exemplo. Vamos analisar a nota que cai no Lá menor aqui, para a gente se certificar que vai dar certo mesmo. Ó, tá vendo quando você faz não, gente, ó, não. O não do Lá menor é o Dó, que justamente tem no Lá menor, né? Então dá certinho, ó. Deu certinho, tá bom? Então fica legal, ó. Não há gente, ó, não há como esse do sertão, tá? A cadência 2-5-1, que é o que eu fiz aqui, ó, o segundo grau, depois o quinto e depois o primeiro, ela é uma cadência de direcionamento para tônica. Então, toda vez que você tiver o quinto grau indo para o primeiro, você pode experimentar usar o segundo grau antes do quinto, né? Então, você divide metade do tempo que seria o quinto, você coloca o segundo. E aí, gente, pelo fato de eu ter colocado o segundo grau aqui, isso me abre margem também para eu tentar experimentar um acorde que estaria aqui em pró do Lá menor, ou seja, um acorde dominante, um acorde que a gente chama de dominante individual ou dominante secundário. O que seria isso? Seria um acorde que pertence ao campo harmônico de Lá menor. O Lá menor ele tem como dominante o acorde de Mi com sétima e também de Sol sustenido diminuto, né? Se você for olhar no campo harmônico de Lá menor, você vai descobrir que você tem o quinto grau, um acorde de Mi com sétima, e o sétimo grau, um acorde de Sol sustenido diminuto. Então, por exemplo, se eu quisesse, ao invés de usar aqui esse Mi menor, eu quisesse preparar o Lá menor, eu poderia experimentar jogar aqui um desses dois acordes, ó. E é o que eu vou fazer. Lembra que o gente estava na nota Si, né? A nota Si tem no Mi maior e também tem no Sol sustenido diminuto. Então eu tenho certeza que melodicamente vai dar certo. Agora eu só tenho que saber se realmente eu vou gostar desse som, entendeu? Porque às vezes uma coisa pode funcionar teoricamente, mas quando você toca você não gosta tanto. Então, em tese ficaria assim, ó. Não há gente, ó, não, né? Ficou legal, né? Fiz o Mi com sétima, tá? Agora eu vou fazer o Sol sustenido diminuto, ó. O Sol sustenido diminuto, ele vai ficar interessante porque eu tenho Sol aqui, e aí aqui vai ter um Sol sustenido e depois vai ter um Lá. Ou seja, eu vou criar um cromatismo nos baixos, uma coisa que também é interessante. E aí ficaria assim agora, ó. Não há gente, ó, não. Ó, fiz o Lá menor com sétima aqui pelo caminho que eu tava fazendo, achei que ficou legal, ó. Não há gente, ó, não. Né? Ficou bacana. Eu acho que eu vou usar esse acorde aqui, ó, de Sol sustenido. Achei que ele ficou mais interessante. Então eu vou colocar aqui, ó, um Sol sustenido diminuto, né? Além dele criar dominância para o Lá, ele ainda faz o baixo cromático, né? E esse Lá menor agora, eu toquei aqui, eu acho que ele pode ficar legal assim, ó, com sétima e nona, tá? Ele com sétima e nona fica nesse voice aqui bem legal, bem facinho de fazer, ó. Ó, um acorde bem sonoro, né? Não há gente, ó, não, luar como esse do sertão. Tá vendo? Ele ficou legal. Eu fiz aqui o Lá menor. Aí depois eu joguei o Lá menor aqui com sétima mesmo. E depois, ó, como eu fiz ele aqui com sétima, eu acabei tendo a ideia de fazer isso aqui, ó, de colocar um baixo no Fá sustenido. A reharmonização ela é assim, você vai fazendo, ela vai te dando ideias, né? Claro que se você conhece os caminhos, é mais fácil você ficar supondo as coisas que vão funcionar ou não, tá? Aqui no caso eu coloquei um baixo no Fá sustenido, porque eu sei que essa resolução fica boa, ó. Fá sustenido, né? Ré com baixo no Fá sustenido para o Sol, né? Aqui no caso Ré com sétima, né? E eu faço esse Sol aqui, ó, que as cordas ficam soltas embaixo, tá bom? Se eu fizesse desse jeito aqui agora, ó, repara que eu não fiz nenhuma mudança de acordes em si, né? A única coisa que eu fiz foi uma inversão aqui de acordes, tá? E aqui eu coloquei a sétima. E aí, embora ainda não tenha tantos acordes, mas mesmo assim, ela já tem
alguns elementos interessantes, tem sétima, tem nona, tem inversão de acordes, né? Então a reharmonização ela também não precisa necessariamente só ficar colocando um monte de acorde diferente. Você pode usar os próprios acordes do campo harmônico e fazer eles com nona, criar voicings legais, que isso em si já deixa uma harmonização bem legal. Vamos ver como é que ficou agora. Não há gente amando lá como esse do sertão. Ó, ficou legal, né? Agora eu poderia pensar em outras possibilidades também, tá? Se eu quisesse eu poderia até colocar uma sétima maior aqui no começo, ó, pra gente experimentar, colocar no final também. Vamos ver como é que fica, ó, fazer ele assim, ó. É. Não há gente amando como esse do sertão. Ó, e esse último sol, eu fiz 2 sol com sétima, eu fiz esse no começo, mas no final eu fiz esse, ó. Também que é bem legal, que não é difícil, é bem facinho de fazer inclusive, tá? E aí, gente, uma outra coisa que eu poderia pensar em fazer aqui é tomar um outro caminho harmônico. Por exemplo, se eu quisesse, no lugar desse Lá menor aqui, eu poderia colocar um outro acorde da mesma função dele, que no caso seria um acorde de Dó maior, né? Por quê? Porque o Lá menor e o Dó maior têm a mesma função harmônica. Então, o que eu posso fazer? No lugar desse Lá menor aqui, eu posso jogar um Dó, né? Se eu quiser mudar o caminho, eu posso jogar um Dó aqui, ó. Só que se eu jogar o Dó aqui, esse Sol sustenido diminuto também não vai ter mais sentido, porque ele estava aqui antes em pró de quem? Em pró do acorde de Lá menor. Então eu também vou apagar ele porque ele não vai me servir mais aqui. Embora até poderia manter, mas aí quando eu tocasse ele ia parecer que eu estava indo para o Lá menor e não para o Dó. E aí a gente vai testar primeiro, né? A gente já sabe que melodicamente vai funcionar, porque a melodia do não estava no Dó, lembra? De então, obviamente, eu sei que vai dar certo, né? Mas vamos testar para ver se a gente vai gostar. Ó. Não há gente amando ar como esse do sertão. Tá bom? Ficou legal, né? Não há gente amando. Tá? Eu gostei também. Agora, o que eu posso fazer também, se eu quiser? Já que eu coloquei um Dó aqui, eu posso pensar em preparar esse Dó. E qual é o acorde que é o dominante do Dó? As opções de dominante para o Dó. Eu teria aqui, no caso, o acorde de Sol com sétima, que seria o dominante do Dó, e o acorde de Si meio diminuto, o 5º grau dele e o 7º grau dele. E é isso que eu vou fazer, eu vou experimentar um desses 2 acordes, né? Vamos fazer primeiro com o Sol com sétima. Não há gente amando ar como... Ficou legal, né? Ou poderia também experimentar o acorde de Si meio diminuto, que ficaria não há gente amando. Eu gostei mais do Sol. O Si eu achei que ficou meio pesado, meio carregado, né? Acho que o Sol fica mais legal, até porque antes você já tinha o Sol, ele dá uma mudança meio pequena, né? Não é uma mudança brusca, só uma sétimazinha aqui, ele já fica diferente, tá? Então, ó, eu tenho isso aqui. Uma coisa que é muito clichê da harmonia é fazer esse tipo de coisa aqui, ó. É você pegar, né? Isso tem em muitas músicas. Quando você tem o primeiro grau depois ganha uma sétima menor, vira 5º grau do 4º, que é o caso do que está acontecendo aqui, né? Sol com sétima, né? Que aí já não é mais primeiro grau, é o acorde de 5º grau do 4º. E um clichê harmônico é fazer depois o 4º grau menor. Então vamos fazer isso aqui. Isso não tem na harmonia, né? Não tem nem nada a ver com a música, mas é uma coisa que você pode experimentar se você quiser dar uma cara diferente, ó. Aí esse Dó menor seria o quê? Seria um empréstimo modal, entendeu? Então vamos experimentar para ver, ó. Não há gente amando ar como esse do sertão. Ficou interessante, né? Essa música, como ela é uma música que ela fica repetindo a melodia, a gente pode até usar todas essas harmonias, né? Em um momento fazer uma, outro momento fazer outra. Aqui eu gostei, ó. Acho que eu vou até colocar uma sexta, que eu acho que vai ficar bom aqui, ó. Não há gente amando ar como esse do sertão. Tá vendo? Uma outra opção, né? Agora a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acordes diferentes, né? E a gente ainda poderia experimentar mais coisa.
Por exemplo, nesse finalzinho aqui, em vez de fazer o Ré 2 vezes, eu poderia fazer o que eu tinha falado antes, fazer o 2 e depois o 5. E no caso aqui seria o acorde de Lá menor. E de repente, né, vamos ver qual acorde a gente pode colocar aqui, ó. Qual que é a melodia que tá no esse, ó. Fá sustenido. Fá sustenido seria uma sexta do Lá. A sexta não é uma nota dissonante, né? Se eu fizesse um Lá menor com sexta, ó, já ficaria interessante, né? Ficaria basicamente um Ré com sétima e nona, só que com o baixo no Lá, ou seja, com o baixo na quinta dele, tá? Vamos ver como é que fica aqui, ó. Tudinho agora, ó. Ficou bacana, né? Não precisaria nem ter feito esse acorde aqui, né? Poderia ter feito o próprio Ré mesmo, ó. Como esse do sertão. É, poderia tirar essa inversão também. Aí é aquela coisa, vocês vão fazendo e vão experimentando, entendeu? A ideia do vídeo aqui é eu mostrar para vocês o processo que eu faço. Às vezes a gente fica explicando, dando possibilidades para vocês e vocês às vezes não conseguem entender qual que é o processo que a gente faz de experimentação. E é isso, embora assim, a gente já sabe pela melodia, né, quem já está acostumado, assim que nem eu, já sabe pela melodia o que pode dar certo, o que não pode dar, mas você também tem que experimentar para ver se realmente fica bom, se você gosta, se você não gosta, né? Eu poderia fazer muitas outras coisas aqui, tá? Várias coisas mesmo. Poderia fazer outros empréstimos modais, né? Ó, por exemplo, aqui nesse não eu poderia botar um acorde, por exemplo, de Fá. Tem a nota aqui, a nota Dó, né? Ó, tem a nota Dó no acorde de Fá. E aí eu poderia fazer também, ó. Tá vendo? Né? O Fá aqui, ele não pertence ao tom, é Fá sustenido, né? Esse aqui seria um acorde de empréstimo modal, né? Um acorde mixolídio, né? Eu até poderia analisar como um acorde de Sol menor natural, né? Ou seja, tem muitas coisas que a gente pode fazer, tá? Eu só mostrei algumas aqui que eu acho que para quem está começando a aprender já é uma boa ideia, né? Usar acordes de 2, 5, 1, usar acordes com sétima e nona, usar algumas inversões, alguns clichês harmônicos, igual eu fiz aqui, ó. Eu fiz o quarto grau menor, que é o maior clichê harmônico que tem dentro do empréstimo modal, tá? Então é mais ou menos isso que eu acho que é interessante para vocês pensarem. Muito bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula aqui no meu canal. Se você gostou mesmo dessa aula e quiser me apoiar, eu tenho o meu Pix aqui embaixo e você também pode me apoiar por meio do Valeu Demais. Não se esqueça também de curtir esse vídeo se você gostou. Comente aqui se você tem alguma dúvida ou se você gostaria de me sugerir algum outro tema para falar aqui no canal. E é isso aí, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.